Um dos assuntos mais palpitantes e mais tratados no meio espírita é, sem dúvida, a caridade. Embora seja tema tão valorizado, pois que a caridade está inscrita na bandeira do espiritismo e por isso mesmo tão vulgarizado pelos espíritas, há um ponto pouquíssimo explorado dele e, portanto, da mesma forma, muito pouco levado a sério. E é justamente o que vamos abordar nestes nossos breves minutos: a caridade do verdadeiro espírita. Se estudarmos com seriedade, com profundidade, o espiritismo verdadeiro, que são as publicações de Allan Kardec, perceberemos com relativa facilidade que o que alguns espíritos e algumas pessoas pregam como sendo a caridade não é exatamente, ou pelo menos tão somente, aquilo que os espíritos superiores trazem através da organização e do pensamento kardeciano. Óbvio que a caridade é amor, é auxílio, é amparo, etc, 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 mas não é apenas isto. Muitas vezes, certas comunicações, certos textos e determinadas orientações conduzem o espírita apenas ao assistencialismo. E será que basta praticar o assistencialismo todos os dias e está tudo certo? É só isso mesmo? É claro que ele tem o seu lugar, sem dúvida, afinal, o codificador não o exclui, como destacou, por exemplo, na Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos de julho de 1866. Não podemos senão encorajar com todas as forças a beneficência coletiva nos grupos espíritas. Ali mesmo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 13, Rosalie vai tratar sobre a caridade material e a caridade moral, afirmando que a moral é a mais difícil de se exercer, apesar de nada custar, e que ela consiste em suportarmos uns aos outros e que é o que menos fazemos neste mundo inferior onde nos achamos por agora encarnados. Afinal, somos espíritos inferiores. Mas Rosalie vai destacar pouco mais adiante que essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra, ou seja, a caridade moral não deve criar embaraço ou apresentar oposição à caridade material. Contudo, o mestre Allan Kardec destaca ainda em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, uma orientação importantíssima no tema necessidade da caridade segundo Paulo, quando o apóstolo afirma: "E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria." Fica extremamente claro que Paulo separa muito bem os dois tipos de caridade. Faz rigorosa distinção entre eles. Primeiro ponto: "E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres", exemplo maior de caridade material. Segundo ponto: "E houvesse entregado o meu corpo para ser queimado", demonstração de total desprendimento material. Terceiro ponto: "Se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria." Ou seja, até mesmo durante a prática da caridade material, a caridade moral tem que lhe ser a base, o fundamento, o alicerce. E é esta prática que o verdadeiro e sincero espírita deve perseguir, não perder de vista a caridade moral. Fecharemos este episódio com a orientação segura do nosso chefe espírita Allan Kardec, na Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos de dezembro de 1868,
quanto à caridade do verdadeiro espírita. O campo da caridade é muito vasto. Ele compreende duas grandes divisões que, na falta de termos especiais, podemos designar pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Compreende-se facilmente a primeira, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que se dispõe. Mas a segunda está ao alcance de todos, tanto do mais pobre quanto do mais rico. Se a beneficência é forçosamente limitada, nada além da vontade poderia estabelecer limites à benevolência. O que é preciso, então, para praticar a caridade benevolente? Amar ao próximo como a si mesmo. Ora, se amarmos ao próximo como a nós mesmos, amá-lo-emos muito. Agiremos para com os outros como gostaríamos que os outros agissem para conosco. Não desejaremos nem faremos mal a ninguém porque não gostaríamos que nolo fizessem. Amar ao próximo é, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar aos seus inimigos e retribuir o mal com o bem. É ser indulgente para com as imperfeições de seus semelhantes e não procurar o cisco no olho do vizinho quando não vemos a trave que temos no nosso. É cobrir ou desculpar as faltas dos outros em vez de nos comprazermos em pô-las em relevo por espírito de maledicência. Ainda, não nos fazermos valorizar à custa dos outros. Não procurarmos esmagar a pessoa sob o peso de nossa superioridade. Não desprezarmos ninguém por orgulho. Eis a verdadeira caridade benevolente, a caridade prática, sem a qual a caridade é palavra vã. É a caridade do verdadeiro espírita, como do verdadeiro cristão. Aquela sem a qual quem diz fora da caridade não há salvação, pronuncia sua própria condenação, tanto neste quanto no outro mundo. Então, meus amigos, sigamos firmes rumo à prática da caridade benevolente, a caridade do verdadeiro espírita. Muito obrigado por nos ouvir. Assine e compartilhe o KardecCast com seus amigos. Nosso podcast poderá ser ouvido gratuitamente nos principais agregadores de podcasts, como o Apple Podcasts, o Spotify, o Google Podcasts e muitos outros. Até o próximo episódio. Grande abraço!